boa noite a todos. Eu sou Hélio Eduardo Lucas, você está sintonizado na TV com Foz, canal 94 e 98 e 99. Hoje eu estou estreando aqui esse programa de entrevista, estamos ao vivo aqui, e eu escolhi para iniciar essa série do programa de entrevista o promotor do patrimônio público, o Dr. Marcos Cristiano Andrade, a quem eu agradeço por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço e me sinto honrado com o convite e com a chance de, mais uma vez, prestar esclarecimentos ao público, aos cidadãos de Foz e região. Nós aqui agradecemos. Doutor, para um melhor entendimento do que está se passando, o seu trabalho, esse belo trabalho que o senhor vem realizando aqui na comarca de entrância final aqui de Foz do Iguaçu, vamos saber um pouquinho mais do senhor. O senhor é oriundo de São Paulo? Sim, eu sou paulista, nasci em 74, fui aprovado no concurso para promotor de justiça em 99 e estou no Paraná desde junho de 99. Antes fui procurador do Estado, que é o advogado do Estado no Estado de São Paulo. Muito bem. E o senhor, antes de vir aqui para a comarca de Foz do Iguaçu, o senhor teve em algumas outras comarcas no norte do Estado, teve em Guaíra também. É fato que o senhor foi um dos coordenadores do GAEC em Guaíra, doutor? Sim, comecei minha carreira como promotor substituto na região de Loanda. Atuava nas cidades de Loanda, Santa Isabel do Ivaí e Nova Londrina. Fiquei cerca de 2 anos. Depois fui para Maringá, fiquei 11 meses. Depois fui para Cianorte e Apucarana. Então, depois de 3 anos e meio, fui promovido para Quedas do Iguaçu, comarca de entrância inicial. Depois pedi remoção para Terra Rica, depois para Terra Boa. E finalmente Guaíra, comarca de entrância intermediária, na qual eu fiquei 4 anos. Lá, depois de 6, 7 meses, atendendo um pleito não só do Ministério Público, não só meu, mas também do Poder Judiciário, foi instalado o GAECO em Guaíra. O GAECO que esteve em atividade durante 3 anos. Com a minha promoção para a comarca de Foz do Iguaçu, comarca de entrância final, o GAECO lá hoje, infelizmente, está inativo. Doutor, nós me lembramos que não sei se foi no período que o senhor lá esteve, mas teve um caso rumoroso lá, que foi uma chacina onde foram mortas lá, acho que 15 pessoas, aquela famosa chacina que repercutiu mundo afora. Porque hoje, com a internet, as coisas não ficam só aqui. O senhor estava lá na época daquela chacina, atuou naquele caso? Sim, eu era promotor de justiça, também criminal, e do GAECO. 5, 10 minutos depois do crime, eu com vários policiais estávamos no local dos fatos. Algumas vítimas ainda não tinham sido socorridas. Foram 15 mortos e 9 feridos. Eu presidi toda a investigação, participei da acusação de todo o processo, fiz o júri como promotor de justiça, o júri que durou 4 dias. E infelizmente, eu digo infelizmente porque a perda de uma vida jamais pode ser motivo de felicidade, ainda mais de 15 vidas. Aquela foi a sentença, a maior sentença individual, ou seja, em uma sentença foi a maior pena da história do Paraná e coletiva. Cada um dos executores foi condenado pelo Dr. Wendel Brunieri, hoje juiz titular aqui da Vara da Fazenda Pública, a 348 anos de reclusão. Como foram 3 executores, a pena somada ultrapassa 1.100 anos. Eles estão atualmente cumprindo a pena no penitenciário? Os três executores estão cumprindo a pena. O senhor está há 2 anos e meio aqui na comarca de Foz e já assumiu logo de início a 6ª Promotoria Especializada do Patrimônio Público, é isso, doutor? Sim, patrimônio público, civil e criminal, né? Minha promotoria busca a defesa do patrimônio público, ou seja, do dinheiro do povo, do dinheiro do contribuinte, e também zela pelas fundações, públicas ou privadas. Públicas ou privadas. Sim. Doutor Marcos Cristiano Andrade, o senhor, assim, acredito que o ano passado nós tomamos conhecimento de que foram instalados mais de 20 inquéritos civis públicos para investigar e a questão dos cargos comissionados do município. Vamos falar um pouco disso. Tem muitos assuntos, nós ficaremos aqui durante quase 1 hora com o promotor. Vamos iniciar com essa questão dos cargos comissionados. Eles existem tanto no executivo quanto no legislativo. Sim. O senhor houve por bem instaurar aí me parece 2 dezenas de ações civis, inquéritos, primeiro se instaurou o inquérito para apurar. Fala um pouco sobre isso para nós.
Quando eu cheguei, havia o comentário de supostos desvios de função dos cargos comissionados, tanto da Prefeitura quanto da Câmara de Vereadores. Foi pedido ao Tribunal de Contas uma inspeção. O Tribunal de Contas aqui esteve, salvo engano, em dezembro de 2011 e autuou tanto o chefe do Poder Executivo quanto o chefe do Poder Legislativo à época com multas em virtude de irregularidades. Esse relatório de mais de 700 páginas foi encaminhado à minha promotoria e lá eu pude verificar que em todas as secretarias da Prefeitura havia indícios de desvio de função e também no Poder Legislativo. Na posse dessas informações, vendo que seria impossível eu ouvir sozinho quase 400 pessoas, eu pedi o auxílio de valorosos colegas promotores de justiça, que aqui estão há mais tempo do que eu e alguns há menos tempo, sendo que todos eles se prontificaram a ajudar essas investigações. O Procurador-Geral de Justiça escolheu aleatoriamente 10, porque todos os 15 queriam participar. E com a grandiosa ajuda desses colegas promotores de justiça, nós pudemos ouvir cerca de 400 pessoas. Então, esses inquéritos estão na fase de conclusão. Alguns já foram propostas as ações civis públicas, as ações criminais, e outros já foi proposto o arquivamento, mas ainda existem alguns em fase de investigação. Muito bem. Para que nós saibamos melhor como funciona, o inquérito civil público, quando o senhor diz investigar, significa o quê? As pessoas que são suspeitas de estarem em desvio de função são intimadas a deporem aos senhores lá do MP? Eles vão lá e fazem o depoimento? Sim, eu vou dar uma definição não jurídica, mas então me perdoem os advogados, os bacharéis em direito, os acadêmicos, pois a minha definição é não jurídica, mas prática para que o povo possa entender. Pois não. Cometida uma infração penal, o delegado de polícia instaura um inquérito policial. Cometida uma infração supostamente civil, um ato de improbidade administrativa, o promotor de justiça, por dever de ofício, deve instaurar o inquérito civil público. Ou seja, o delegado de polícia preside o inquérito policial e o promotor de justiça preside o inquérito civil. Nesse inquérito civil existem várias formas de investigação, várias técnicas de investigação. Às vezes uma oitiva, às vezes uma quebra de sigilo bancário, às vezes uma quebra de sigilo fiscal. Então depende, cada caso é estudado e analisado a melhor forma de se traçar a investigação. Doutor, a ação civil pública, que proposta ela tem? Depois que o senhor instaura o inquérito civil público, o senhor, na sequência, se bem entender, o senhor entra com uma ação civil pública, espécie de uma denúncia ao judiciário. O que no bojo da ação civil pública, o que ela pretende quando o senhor oferece essa ação? Antes, só gostaria de fazer um comentário prévio. É possível também, o promotor de justiça, uma vez concluído o inquérito civil público, é possível que ele arquive o inquérito civil. A instauração de inquérito civil público não necessariamente resulta na propositura de ação civil pública. Uma vez convencido da prática de ato de improbidade administrativa, deve o promotor, eu disse deve, não é pode, isso é uma obrigação dele, propor a ação civil pública, a qual almeja a suspensão dos direitos políticos, o ressarcimento ao erário, a multa civil de até 100 vezes e a recomposição dos danos. O senhor poderia mensurar para aqueles que estão nos assistindo? O senhor já propôs inúmeras ações civis públicas, a maioria delas que eu tenho conhecimento, a grande maioria foram aceitas pelo judiciário, e isso vai tramitando ao longo dos anos. E no final, caberá a esse mesmo judiciário dizer se as pessoas são culpadas ou inocentes. Sim. Nesse bojo dessas ações que já foram aceitas e estão tramitando, o senhor já tem uma noção de valores que, se forem condenados, serão recambiados aos cofres públicos? Eu fiz um levantamento mês passado na minha promotoria, assim, bem rápido. Nesses 2 anos e meio foram propostas cerca de 70 ações civis públicas e mais de 20 ações criminais, cerca de 22, 23 ações criminais. O Ministério Público busca nessas ações o ressarcimento aos cofres públicos de danos causados por atos do Poder Executivo na faixa de 25 milhões de reais e
pela prática de atos de improbidade administrativa do Poder Legislativo local na faixa de 10 milhões de reais. Nós estamos falando de 35 milhões, doutor? Sim. 25 isso, e mais 10? Sim, isso é en passant, né? Sim, naturalmente. Sem cálculos exatos, sim, precisos, en passant. A grosso modo é esse valor que o Ministério Público... que poderão ser recambiados se o Judiciário entender procedente. Sim. Tá. Eu queria dizer que nós somos aqui, eu, Eduardo Lucas, o entrevistador aqui, e ao meu lado o promotor do Patrimônio Público, Dr. Marcos Cristiano Andrade. Este é o programa H. Lucas Entrevista, que irá ao ar diariamente, em princípio de segunda a sexta-feira, com início às 18h30 e termino às 19h30. Nós vamos agora fazer um pequeno intervalo e voltaremos na sequência conversando com o promotor. Obrigado. In the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your face when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the center and you look 30 pounds overweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor who you tell is about to have them up, put your hand up your back, rat-a-tat, at the window. At the window. See how the lights out the stone fall. Money makes the world, the world, the world. The clinking, clanking sound of money, 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 get a little, money, 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 now together, what you about it makes the world go round. Estamos de volta aqui com o programa H. Lucas Entrevista, hoje recebendo o promotor do Patrimônio Público, Dr. Marcos Cristiano Andrade, promotor de justiça com atuação firme aqui na comarca. Promotor, vamos falar um pouquinho. O senhor fez uma recomendação semana passada junto com outro promotor de uma outra promotoria especializada, me parece que a nona, né? Assinaram juntos uma recomendação ao prefeito no sentido de que pessoas que procuram atendimento público nos postos e hospitais, caso não recebam esse atendimento, que seja feito um registro. É isso? Conte para nós o que exatamente, o que o senhor pretende com a iniciativa e o que foi exatamente essa recomendação. Essa recomendação, na verdade, é de autoria do Dr. Rodney André Cecel, da 9ª Promotoria de Justiça Local, comigo, 6ª Promotoria de Justiça Local, a qual, com base na lei de acesso à informação e no princípio da publicidade dos atos administrativos, recomenda ao prefeito, que é o gestor da saúde local, que em todos os casos de não atendimento do cidadão, o cidadão passa a ter direito de ter o motivo daquela recusa imediatamente comunicado por escrito. Imagine vocês o fato de um cidadão que supostamente chega para ser atendido no posto de saúde da Vila X e o posto de saúde está sem luz. Ele tem, caso o prefeito acate essa recomendação, o cidadão passa a ter o direito de, sem delongas, sem desculpas, imediatamente por um funcionário concursado de carreira, ter aquela explicação do não atendimento fornecida imediatamente e datada e assinada, sendo-lhe entregue uma cópia. O que a 6ª e a 9ª Promotorias de Justiça visam? Primeiro ponto, que o cidadão saiba o real motivo da negativa do seu direito. Segundo ponto, que ele tenha um documento para que possa procurar o Ministério Público, a Ouvidoria, a Secretaria Municipal de Saúde ou a Secretaria Estadual de Saúde. E um terceiro ponto, isso caso o gestor de saúde se interesse, para que ele mesmo tenha um controle. Voltando naquele exemplo hipotético do posto de saúde da Vila X, imaginem que se ao final do mês o gestor leia todas aquelas justificativas por escrito que foram fornecidas aos cidadãos, se ele ficar com uma cópia, e ele perceba que
que de 22 dias úteis, de 30 dias de funcionamento do posto, durante 15 deles o atendimento não foi realizado por falta de energia elétrica, por exemplo. Fica fácil para que ele identifique o problema e resolva isso, dando à população o atendimento que ela merece. O senhor deu 30 dias, o senhor e o seu colega deram um prazo de 30 dias para o executivo se manifestar. Sim. Caso ele se manifeste que não vai fazer, o que ocorre nesses casos? Provavelmente será interposta a medida judicial cabível por mim e pelo Dr. Rodney, visando que o Poder Judiciário obrigue o administrador a fornecer esse direito ao cidadão. Isso aí me parece que estariam se firmando mais nessa nova lei, importante lei aprovada pelo Congresso, que garante o acesso à informação, doutor? Sim, essa também é uma das bases da recomendação e, caso não seja aceita, possivelmente será uma das bases da ação, uma das justificativas, um dos fundamentos da ação civil pública. Muito bem, vamos agora lá para o Legislativo de Foz. Eu me lembro que o senhor, num determinado momento, fez uma consulta ao Legislativo de Foz para saber quantos assessores cada vereador tinham. E foi-lhe informado que tinham 4 vereadores. Perdão, 4 assessores para cada vereador. Desculpe, eu troquei. 4 assessores para cada vereador. E houve lá, num determinado momento, um julgado no Supremo Tribunal Federal que disse que todas as câmaras municipais do país não poderiam ter assessores superiores aos concursados. Sim. E daí surgiu uma discussão que o senhor, partindo dessa discussão, o senhor, para se inteirar com a lei do julgado do Supremo, o senhor interpelou o Legislativo para que eles reduzissem os seus assessores, ao invés de 4, para 2. O senhor fez, inclusive, chamou-os para um TAC, que seria um termo de ajuste de conduta, para eles se adequarem. Foi feita uma recomendação. Isso. Vamos falar um pouquinho disso, que isso é uma coisa interessante, que envolve o Legislativo e os assessores. O que aconteceu ali? Conte para o nosso telespectador, doutor. Em que pé está? Em 2007 ou 2008, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal máximo do país, composto por 11 ministros, reconhecendo o princípio da proporcionalidade na Câmara de Joinville. Era uma cidade de Santa Catarina, salvo o melhor juízo, ou Joinville ou Blumenau, uma das duas. E essa decisão do Supremo dizia o seguinte, em resumo, que o número de servidores comissionados não pode ser superior ao número de servidores concursados. Com base nisso, foi feita uma recomendação aos 15 vereadores, os quais não aceitaram e não responderam. Então foi manejada uma ação civil pública visando a obrigação de fazer, para que o juiz, se assim o entendesse, fizesse cumprir, desse uma decisão semelhante à do Supremo, que é o órgão máximo do Poder Judiciário. O magistrado local não entendeu assim, extinguiu a ação, e até hoje eu não fui formalmente comunicado. Eu sei pela imprensa que essa ação foi extinta. Então eu aguardo a minha intimação formal para que haja o recurso. Só gostaria de deixar bem claro o seguinte, eu sou o promotor de justiça, não sou o dono da verdade, não tenho uma bola de cristal. Todas as minhas atitudes são pautadas em decisões judiciais ou na lei. Então, não é surpresa que o juiz pense diferente. Essa é a beleza da democracia. O que eu sempre disse e sempre acreditei é que essa ação terá um fim certo no Supremo, pois o Supremo, de modo coerente, não pode entender que o princípio da proporcionalidade só vale para uma cidade de Santa Catarina e não para Foz do Iguaçu. Então, na minha concepção, o pior juiz é aquele que não decide. Da mesma forma que eu quero que respeitem as minhas posições, eu tenho que respeitar a decisão de outras pessoas, ainda mais de um magistrado. Então, respeito a decisão, embora não a conheça formalmente, mas discordo do seu teor com base em uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso vale dizer que, naturalmente, quando o senhor for comunicado da decisão, o senhor deverá recorrer. Sim, e nesse caso também a decisão do tribunal, infelizmente, pouco importará. Sim. Porque se essa decisão for reformada, eu tenho certeza que a Câmara recorrerá para o Supremo. Se essa decisão for mantida, com certeza eu recorrerei para o Supremo. Então essa discussão, ao final, será decidida pelo Supremo Tribunal Federal em Brasília. Tá. Vamos voltar um pouquinho nos cargos comissionados. Todas as cidades do Brasil, é praxe o prefeito, quando assume, nomear
cargos comissionados, não é verdade? Isso é praxe, corriqueiro, é assim que funciona. E aqui, já falamos um pouquinho lá atrás, vamos voltar novamente para que tenha um bom entendimento. Existem cargos comissionados que são permitidos outros não, doutor. Sim. Dê um exemplo, por exemplo, de cargo comissionado que é permitido e o que não é permitido. A Constituição da República Federativa do Brasil, que é a lei máxima pátria, ou seja, é a lei maior do nosso país, diz que os cargos em comissão somente devem ser destinados a cargos de direção, chefia e assessoramento. Um exemplo, o secretário de esportes, ele é um cargo comissionado. O secretário de administração, ele é um cargo comissionado. O diretor administrativo de algum departamento, ele é um cargo comissionado. Isso está perfeito. O assessor do prefeito, o assessor do vereador, isso está perfeito. O que não pode acontecer, não entender do Ministério Público, e isso há respaldo de decisões judiciais, é o desvirtuamento dessas contratações. Por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, alguns cargos como motoristas de ambulância, tratador de bicho no zoológico, o limpador da prainha de Três Lagoas, essas pessoas eram contratadas como assessores, recebiam verbas de representação de gabinete e jamais representaram o gabinete, jamais deveriam ter sido contratados de modo comissionado e sim por concurso público. Ah, muito bem. Um exemplo também, secretária. Sim. Tem que haver um concurso público. Sim, todo cargo que não é de chefia, direção e assessoramento no poder público deve ser previamente selecionado por intermédio de concurso público. O que nós observamos aqui que ao longo dos anos no executivo, todos que exerceram a prefeitura abusaram desses cargos comissionados. Tem que se falar mesmo. Na administração anterior aí, do prefeito anterior, nós tivemos quase 400 cargos comissionados. Era à vontade. Depois que o Ministério Público interveio, que o senhor fez essa intervenção, notou-se agora com o prefeito novo que regrou-se mais, observou-se mais ao nomear. Isso é bom, porque nós estamos falando aqui de dinheiro público, né, doutor? Isso é o que o Ministério Público espera, que haja uma economia de dinheiro público para aplicação nas áreas onde realmente se faz necessário. E até porque também estimula o gestor público, o prefeito, a abrir concurso público. Sim. Essa não é uma das iniciativas também? Sim, o concurso... Concursar para que todos tenham acesso. Sim, o concurso público foi criado... Um seleto grupo de escolhidos pelo prefeito, e o concurso público ele enseja que todos participem, não é verdade? Sim, o concurso público foi criado por um imperador romano, salvo engano, no século I, e até hoje não se inventou um meio mais justo de selecionar o servidor público. Nós temos ainda mais algum tempinho. Vamos entrar agora na questão do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, que ensejou muitas discussões, houve momentos dramáticos, não é, doutor? Que foram enfrentados aqui, que pensou-se até em greve por parte de médicos, porque o sistema, o modelo foi mudado. E nós sabemos que tudo quando se muda alguma coisa causa um certo trauma, não é verdade? As pessoas, os servidores estavam acostumados com um determinado modelo, de repente, meio que abruptamente mudou-se. Foi o caso do hospital. O senhor atuou ali porque, em tese, seria o patrimônio público. Na verdade, a minha atuação ali foi em virtude da promotoria das fundações. Muito bem. A atuação do Dr. Rodney. Então vamos lá, vamos recapitular. Antes nós tínhamos a ProSaúde, uma OS, né, uma OCIP, que ficou aí desde 2007 com a administração passada, e houve um julgado se não me engano, do Ministério Público da Justiça do Trabalho, não é isso, doutor? Mandando interromper aquele contrato. Foi isso? É uma decisão de primeiro grau. De primeiro grau? Em uma ação do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Estadual, a sexta promotoria de justiça. Romper. Sim. E acabou rompendo. Sim, na verdade rompeu porque o contrato expirou o prazo. Isso. Sim, e há também uma condenação do Tribunal de Contas do gestor passado, a qual suspendeu seus direitos políticos em virtude dessa contratação. Ou seja, caso fosse feito o mesmo modo de contratação pelo gestor público atual,
provavelmente ele sofreria as mesmas sanções. E também há uma ação civil pública pela prática de ato de improbidade administrativa da minha promotoria, da 6ª Promotoria, contra o gestor passado. Tramitando já no judiciário? Sim, sim, sim. Foi aceita? Sim, sim. Tá. Então o que nós temos agora é uma fundação. Sim. Foi criada uma fundação de saúde por força de lei municipal, ela está aí e ela que está gerindo os rumos do Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Sim. Muito bem. O senhor, o Ministério Público, a sua promotoria é encarregada de fiscalizar. Sim, de velar pelas fundações. Exatamente. Sim. Como é que está indo o promotor Marcos Cristiano Andrade, esses primeiros passos aí, eu acredito que 1 mês ou 2 que já está, está seguindo bem, ou como é que está indo? Nesse início de gestão, nesse início de novo modelo, o Ministério Público ainda não recebeu nenhuma denúncia de malversação. Ninguém levou à minha promotoria sequer indícios de malversação do dinheiro público. Minha promotoria está aberta, é importante que as pessoas entendam que ninguém está acima da lei, nem eu, nem ninguém, nem os juízes, nem ninguém no município. A lei existe para todo mundo e a fundação não é exceção. A fundação não foi uma instituição criada para escapar da lei. Pelo contrário, foi uma fundação criada para se adequar à lei. E o importante de tudo isso, essa é a minha opinião, não sei se o senhor há de concordar comigo e os que nos assistem, o modelo foi trocado sem grandes traumas, trocou-se o modelo, que em tese o outro modelo não era aceito, e o modelo atual está caminhando. Até onde não sabemos. O problema do modelo anterior é que algumas pessoas, algumas empresas recebiam cerca de 100, 150 mil por mês por serviços médicos e às vezes empresas de 1, 2 médicos. Então era uma forma muito onerosa para o contribuinte. E imoral, diga-se de passagem. E ilegal. Vamos agora fazer mais um pequeno intervalo. Essa conversa aqui está acontecendo entre eu, Hélio Eduardo Lucas, o H. Lucas Entrevista, hoje estreando o programa, e o meu convidado é o Marcos Cristiano Andrade, do Patrimônio Público. Voltamos em instantes. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos de volta aqui conversando hoje com o promotor Marcos Cristiano Andrade, o promotor que cuida das fundações e do patrimônio público. Doutor Marcos, vamos entrar agora de novo lá para o Legislativo de Foz. Um caso rumoroso, o senhor houve por bem, naturalmente teve seus motivos de denunciar o atual presidente do Legislativo, vereador José Carlos das Neves, e um dos seus ex-assessores também. São 2 casos. Vamos analisar o primeiro caso. Aquele caso do um dos assessores, ex-assessores do senhor José Carlos, procurou o Ministério Público, Jair Santos, e lá fez algumas denúncias graves. O senhor ouviu e, na sequência, instaurou inquérito civil público. Por favor, daqui para frente o senhor conte para quem nos assiste aquele caso do Jair Santos, o que aconteceu e em que pé está. Foi instaurado o inquérito civil público, ele foi ouvido, o Jair Santos, o vereador José Carlos foi ouvido, outras pessoas foram ouvidas. Ao final, o Ministério Público concluiu que havia responsabilidade civil e criminal, tanto do José Carlos quanto do Jair, e propôs uma ação criminal, a qual já foi recebida, já foram ouvidas todas as testemunhas de acusação. O último conhecimento formal que tive dessa ação, que corria na 4ª Vara Criminal, é que a defesa arrolou algumas testemunhas em outro estado. Essas oitivas foram deprecadas e agora se aguarda o retorno dessas cartas precatórias para que os 2 sejam interrogados e, ao final, o Ministério Público e a defesa apresentarão suas razões finais e o juiz decidirá.
Quem não se conformar, provavelmente recorrerá. No civil também, o Ministério Público ingressou com ação civil pública e a ação civil pública foi recebida. Foi determinada a indisponibilidade de bens dos envolvidos, salvo o melhor juízo, cerca de R$130 mil. O vereador recorreu para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça manteve a liminar, não deu efeito suspensivo àquela decisão. E provavelmente nos próximos dias eu devo estar recebendo esse recurso da indisponibilidade para me manifestar. Muito bem, e agora só falta o senhor dizer para nós o que o Jair falou para o senhor lá, que ensejou esses dois processos civis e criminais. Ele alegou o quê? O Jair disse que nunca trabalhou. O Jair disse que foi por um acordo partidário a nomeação dele, que ele precisava de, salvo engano, 1 ano e meio de contribuição para aposentar e que em virtude desse acordo ele seria nomeado, não trabalharia, pegaria só parte do salário, o resto entregaria a outras pessoas para que fizessem o que entendessem. Ou seja, ele confessou ser funcionário fantasma, não só para mim, quanto na ação civil pública, por intermédio do seu advogado, ele, na sua defesa, confessa essa prática também. No caso do denunciante, doutor, está previsto em lei a pessoa que faz a denúncia ao Ministério Público e colabora com as investigações, ele poderá lá no momento da sentença ter um abrandamento na sua pena? Sim, pode ser reconhecida a delação premiada, ele pode ser inclusive isento da pena criminal ou, se o juiz entender por bem, pode fixar uma redução bem grande. Ele foi, inclusive, corajoso, porque ele, na verdade, ele denunciou um esquema corrupto em que ele atuou como, temos aí dois polos, do corrupto e o corruptor. Sim, o esquema beneficiava os dois. E ele foi lá e denunciou. Bom, mas isso já está sendo tramitando no judiciário. Sim. É aguardar para ver o que acontece. Sim. Vamos agora passar para um segundo caso envolvendo a sua atuação e o Legislativo de Foz. Este mesmo senhor, o presidente do Legislativo, foi motivo também de uma segunda denúncia do senhor, um caso que tomou proporções, avolumou-se devido o senhor... Só um adendo, na verdade, a segunda ação civil pública foi a ação civil pública do lixo. Aquela ação em que houve uma lei que prorrogou o contrato de lixo com a Vital. Pois não. Nessa ação, por entender que essa lei atacava frontalmente a lei de licitações, o Ministério Público manejou uma ação civil pública, pediu o reconhecimento liminar de nulidade daquela lei, o que foi acatado pelo juiz, e o juiz mandou que se fizesse uma nova licitação. Nessa ação da legislatura passada, 13 vereadores à época são réus, dentre os quais o Zé Carlos. Então essa seria a segunda. Desculpa te interromper, mas seria necessário fazer. Essa foi só no civil ou no criminal? Essa foi só no civil. Tá, muito bem. Essa também está recebida. Do lixo. Foi acatada. Sim. Muito bem. Agora vamos falar da terceira, que é aquela que o senhor denunciou também, o presidente do Legislativo, no civil e no criminal. E ela chamou muita atenção das pessoas que presenciaram, né? Nós, inclusive da imprensa, porque o senhor propôs também uma ação como formação de quadrilha. Sim. Né? Eu gostaria, e houve aí como eu disse, avolumou-se, os ânimos ficaram exaltados, a ponto, inclusive, do presidente do Legislativo, o senhor José Carlos, propor ir a Curitiba, lá no tribunal, né, no TJ, o Tribunal de Justiça do Paraná, e ele protocolou uma queixa-crime contra o senhor, a pessoa do Ministério Público, e o caso, como eu disse, avolumou-se. Eu quero que o senhor, por favor, eu queria fazer um adendo aqui, dizer o seguinte: normalmente eu tenho por praxe nas minhas entrevistas, nos meus comentários na rádio CBN, onde eu faço comentários diários, e aqui também, quando nós citamos pessoas, as pessoas se citam à vontade, inclusive, sintam-se convidadas para virem aqui também, para aquela história de ouvir o outro lado. Portanto, o presidente do Legislativo, Sua Excelência lá, o vereador José Carlos, poderá se sentir convidado, inclusive, para vir, se quiser, aqui, nos dar a honra de conversar conosco. Mas voltando ao assunto, esse caso, doutor Rumoroso, o senhor foi denunciado, e na sequência veio aí a Associação do Ministério Público, que esteve aqui, prestando a sua solidariedade ao senhor. Enfim, vamos falar um pouco deste caso. Em que pé que está?
que aconteceu ali, doutor Marcos? Bom, são necessários alguns esclarecimentos preliminares. Por favor. Primeiro deles, eu, apesar de se dizer perseguido e etc., eu não conheço o vereador José Carlos. Eu o vi 2 vezes na minha vida, uma quando ele foi interrogado na minha promotoria e outra vez foi na audiência de instrução e julgamento criminal dele e do Jair Santos. São as 2 únicas vezes que eu o vi pessoalmente, razão pela qual eu não tenho nada contra ele, não o conheço, não posso dizer nada nem de bem nem de mal dessa pessoa. Com relação a essa queixa-crime ou representação, cada hora a imprensa trata de uma maneira contra mim, eu quero dizer que a mesma indignação que ele diz que não foi notificado, eu também até hoje não tenho conhecimento nenhum sobre isso. E também quero dizer que isso é natural. Toda pessoa, ninguém gosta de ser réu. Ser réu é uma posição incômoda no processo e uma posição incômoda psicologicamente. É natural que ele se sinta injustiçado e busque os caminhos que entende. Talvez a imprensa para se defender, talvez o próprio ataque ao órgão acusador, isso é natural. Ser réu normalmente causa um abalo emocional nas pessoas. Então eu encaro isso com naturalidade, faz parte da minha profissão. O próprio Procurador-Geral de Justiça, o Gurgel, no julgamento do Mensalão, foi atacado e disse que o destemor, longe de ser virtude pessoal, é atributo institucional do Ministério Público. Então, acho natural, faz parte do jogo democrático. Triste será o dia em que alguém se sinta vilipendiado no nosso país e não tenha órgão nenhum para se socorrer. Se é que ele realmente fez essa representação, ela vai tomar seus rumos, vai ser julgada por quem de direito, e eu estou bem tranquilo com relação a isso. Doutor, uma das coisas que às vezes as pessoas não comentam-se muito, nós temos um artigo muito importante na Constituição, ela toda é importante, né? A nossa Constituição de 88, libertária, e um dos artigos que chama muita atenção é aquele 37, né? Que trata das é a base do meu trabalho. É a base, exatamente. Por isso que eu toquei agora, que ela fala da impessoalidade, sim, da moralidade, essas coisas aí. E o senhor, eu vejo que o senhor acompanha o seu trabalho e o senhor sempre está pautando as suas ações em cima do artigo 37. Fala um pouquinho para nós, aquele que nos assiste, do que trata aquele artigo 37 da Constituição, doutor? O artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil é o artigo que traz as linhas mestras de toda a administração pública, seja ela federal, estadual ou municipal. É um artigo que traz a base da Constituição Estadual, a base da Lei Orgânica Municipal e de toda a administração pública, seja ela direta ou indireta. Muito bem. Agora nós vamos fazer mais um intervalo. Eu estou conversando com o promotor Marcos Cristiano Andrade, Patrimônio Público, uma das promotorias especializadas. Temos 2 no município, a 9ª e a 6ª, que é do promotor aqui em questão. Eu sou H.E. Lucas, L. Eduardo Lucas, seu criado. Estarei aqui ao longo da semana, sempre às 18h30, conversando com alguém da cidade. Vamos discutir Foz do Iguaçu. Eu quero dizer que amanhã teremos a honra de receber aqui nessa cadeirinha, à minha esquerda, o prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, que já confirmou. Portanto, amanhã às 18h30, prefeito de Foz aqui conosco. A corrupção no país totaliza 84 bilhões de reais por ano. Recursos destinados à saúde, educação e infraestrutura são desviados, gerando custos para o Estado e desigualdade social. Cerca de 3 bilhões de reais que deveriam ser investidos em prevenção e tratamento de doenças escorrem pelo ralo da corrupção. Na educação, os estados deixaram de aplicar 2 bilhões de reais no ensino básico. Dinheiro que foi desviado por sonegação contábil. No setor de infraestrutura, mais de 4 milhões de famílias continuam sem habitação.
A Polícia Federal não vai cruzar os braços. Não vai aceitar que o desvio de recursos do governo federal resulte na deformação das políticas sociais. É por isso que os delegados de Polícia Federal atuam contra os crimes de colarinho branco e clamam por investimentos em fiscalização para combater esse mal que assola o país. Quanto maior a omissão no controle da corrupção, maior será o custo dela para os brasileiros. Brasil, país rico, é país sem corrupção. Estamos de volta conversando aqui com o promotor Marcos Cristiano Andrade. Doutor Marcos, pela primeira vez na história do município, que o ano que vem completa 100 anos, nós tivemos aqui um caso curiosíssimo esse ano, que o TRE, lá em Curitiba, a Justiça Eleitoral, cassou o mandato de um vereador aqui de Foz. O vereador Edílio Delanol houve por bem a Justiça Eleitoral cassar o mandato do vereador. Foi a primeira vez. E eu soube, já escrevi sobre isso no meu site hlucas.com.br, que tudo começou num depoimento no inquérito civil público, daí a importância dos inquéritos civis públicos. O senhor instaurou e lá o senhor ouviu uma pessoa, e que eu quero que o senhor conte para nós como tudo começou a partir do senhor aí, que ensejou a cassação do Edílio, que eu quero dizer que ele encontra-se, o Edílio tem um recurso que encontra-se tramitando no TSE em Brasília. Portanto, o TSE é que vai dar a última palavra, mas até que não se pronuncie o TSE, ele se encontra com o mandato cassado, tanto é que o Chico Noroeste do PSC já assumiu a cadeira dele no Legislativo, está lá. O que houve ali, como é que começou e que culminou com a cassação? Essa ação que nós comentamos no outro bloco, que foi intentada com base no princípio da proporcionalidade, ela originou mais 16 inquéritos civis, um para cada vereador da legislatura passada, e cada um desses inquéritos buscava saber a real função dos assessores parlamentares. Esses inquéritos, os 15 já estão concluídos, já foram propostas as ações e os arquivamentos pertinentes. Mas voltando a esse caso específico, quando da apuração das atribuições dos assessores deste então vereador, Edílio, um deles em especial chamou a atenção, pois ele declarou, apesar de estar sendo filmado, ser oportunizado a presença de advogado, etc., ele declarou que um desvio de função absurdo, ele declarou que sua função era pedir votos, etc., inclusive tirou um santinho ali, me ofereceu, e como eu não era promotor eleitoral, só terei, em condições normais de temperatura e pressão, assumido as funções de promotor eleitoral para as próximas eleições municipais, ainda não sei de qual zona, mas isso é o que diz o quadro de antiguidade da Procuradoria-Geral de Justiça. Na posse desses desvios de função, que refletiam também no pleito eleitoral, eu tirei cópia e remeti para o Dr. André Gustavo, digníssimo promotor de justiça eleitoral na época, no pleito passado, hoje não sei se ele ainda continua, e ele presidiu as investigações e propôs a ação que culminou nessa cassação provisória, que, como você disse, ainda está pendente de recurso no TSE. Muito bem. Muito bem. Mas a origem de tudo isso foi na 6ª Promotoria, em um desses inquéritos que apurava o desvio de função dos assessores. Promotor, nós sabemos que os políticos, quando eles vão concorrer às eleições, é necessário fazer uma prestação de bens patrimoniais. A lei assim o exige. Os candidatos? Os candidatos a eleições, a pleitos, eles devem declarar os seus bens. É assim? Sim, e essa declaração é pública, ela está disponível no site do TSE. Eu sei que aqui eu sei porque eu faço espécie de jornalismo investigativo e descobri que não vou citar nome para não ser indelicado dessa vez, na próxima eu dou o nome. Um vereador, em 2008, ele fez a sua declaração lá, né, ele concorreu e ganhou, ele está inclusive exercendo o cargo de vereador. Ele fez em 2008, ele declarou que não tinha nenhum bem, nem um gato para puxar pelo rabo.
E em 2000, 4 anos depois, ele fez a declaração, concorreu, houve por bem eleger-se, né, tá no seu cargo lá. E em 2012, portanto, 4 anos depois, ele concorreu novamente e fez uma declaração já de bens expressivos, quase que 1 milhão de bens, patrimônio, veículos, etc. e tal. Isso é do conhecimento do nobre promotor? Bom, na verdade, isso... Fale um pouco sobre isso, como é que funciona. Eu não tinha conhecimento disso. Vou verificar amanhã, porque o site do TSE é público. Isso. Caso essa informação se confirme, amanhã mesmo será instaurado o inquérito civil, não só para ele, mas para todas as supostas irregularidades que forem identificadas. Como isso funciona? O promotor de justiça, para conseguir acusar o particular por enriquecimento ilícito, ele tem que provar a origem ilícita desse dinheiro. Para o funcionário público, em contrapartida, o promotor de justiça não precisa provar a origem ilícita desse dinheiro. E incumbe ao funcionário público investigado provar a origem lícita. Esse vereador, se for correta essa sua informação, terá que provar a origem ilícita desses bens. Sim. Seja uma herança, seja um ganho na loteria, na Mega Sena, desde que ele prove isso está correto. Caso ele não prove, isso pela Lei 8.429 é ato de improbidade administrativa, sujeita à cassação, à suspensão dos direitos políticos e perda dos valores acrescidos indevidamente ao patrimônio. Só lembrando que o senhor colocou bem, como eu consegui essa informação? Buscando no TSE. Ela está aberto. É só fazer uma varredura que chega a ser muita coisa. Amanhã será feita. Amanhã será feita. O TSE está lá, todo mundo se declara lá e não é fácil de ver algumas discrepâncias. Doutor, nós estamos aqui caminhando quase que para o final da nossa entrevista com o senhor e eu espero que da sua parte tenha tudo corrido muito bem. Eu quero agradecer a todas as pessoas que nos assistiram em casa. Quero dizer que esse programa vai ser reprisado amanhã às 23h30 pela quem tem canal 99 e também 98 pela NET, 99 pela TV Vivo, ex-TVA. Nós vamos colocar também essa conversa nossa aqui, agradável conversa, estará disponível também no YouTube, no Twitter, enfim, nas redes sociais. Eu deixo, doutor, para que o senhor faça as suas considerações finais. Desejamos ao senhor sucesso na sua empreitada. O seu trabalho é de boa qualidade, nós observamos, a sua promotoria tem se destacado aí e, naturalmente, quando começa a mexer com interesses outros, é aquilo que o senhor falou, sempre tem reações, né? Mas o senhor vem fazendo um bom trabalho, eu, como cidadão de Foz, vejo isso e o cumprimento. E o senhor esteja à vontade para suas considerações finais. Eu agradeço o convite, agradeço mais essa oportunidade de prestar esclarecimentos à população de Foz e estou sempre à disposição e gostaria de deixar uma mensagem que é necessário que todos se conscientizem que o tempo em que haviam pessoas acima da lei passou. O Brasil de hoje não é mais assim. Não existe mais ninguém acima das leis e isso é o que o Ministério Público quer, somente o cumprimento das leis que são elaboradas e discutidas pelo Poder Legislativo e sancionadas pelo Poder Executivo. O Ministério Público somente postula o cumprimento delas ao Poder Judiciário e com isso a gente tem somente o aperfeiçoamento da democracia. Eu mais uma vez agradeço e me sinto honrado por estar aqui na estreia e me coloco à disposição. Obrigado. Nós é que agradecemos e então ficamos por aqui. Não esqueçam, amanhã receberemos o prefeito Reni Pereira, sempre às 18h30, ao vivo, aqui pela TV com Foz. Tenham todos uma boa noite e nosso muito obrigado.